Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 4, referente ao nono ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Na atividade número 1, dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x quadrado menos 2, responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, aqui a gente tem o a igual a menos 1, o b não existe, né? Não existe um coeficiente ali que acompanha a variável x, então ele é zero, e o nosso c, que é menos 2. Letra B, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Aqui, mais uma vez, eu acredito que houve um equívoco. A gente está falando do eixo y, né, e a gente já viu nos PETs anteriores, nas correções, que o ponto de interseção com o eixo y é exatamente o valor de c, ou seja, menos 2. Qual é o valor do discriminante delta? Então aqui a gente vai calcular o delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nós vamos substituir os valores, onde o b é zero, o a gente vai substituir por menos 1 e o c por menos 2, e a gente vai chegar então num delta igual a menos 8, que é o valor que a gente tem aqui. Como delta é menor que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Quando o delta ele é menor do que zero, não existe raiz nessa função, ou seja, não existe um ponto que vai tocar o eixo x no nosso gráfico, né? A gente vai até fazer o desenho aqui daqui a pouco. Letra E, quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Para a gente calcular o vértice, o x do vértice, né? A gente faz menos b sobre 2a, substituindo os valores, a gente vai ter aqui então o x igual a zero. E para fazer o y do nosso vértice, a gente vai fazer menos delta dividido por 4a. Substituindo os valores, nós vamos ter aqui então um y igual a 2. Então o nosso vértice ele tem a coordenada 0 e menos 2. Como a é menor que zero, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberto para cima ou para baixo? A gente já viu, né, que quando é menor que zero vai ser para baixo. E nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Aí, se ele está virado para baixo, ele vai ser, então, o máximo da nossa função. Abaixo, preencha a tabela determinando pontos do gráfico dessa função e, depois, construa o seu gráfico no plano cartesiano. Então, nós temos aqui uma função, né, f de x igual a menos x quadrado menos 2, da atividade anterior, e a gente vai substituir simplesmente aqui o x por menos 2 e vai calcular o valor de f de x, que no caso vai ser o nosso valor de y. Então, estou colocando aqui direto já para vocês apenas conferirem, né? Basta trocar o x aqui pelo número que está indicado. Então, trocando o x por menos 2, e aí a gente resolve a expressão e encontra o valor de y. Feito isso, agora a gente vai localizar esses pontos aqui, né? Então, menos 2 e menos 6, menos 1 e menos 3, desculpa, 0 e menos 2, 1 e menos 3 e, por fim, 2 e menos 6. Note que não tem nenhum ponto da nossa parábola que vai tocar no nosso eixo x, né? Ou seja, não, é aquilo que a gente tinha falado que não existe raiz. Número 2, uma bola é lançada ao ar, observe a figura ao lado, e sua altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos de lançamento por meio da expressão h de t é igual a menos t mais 4t mais 5. Responda as questões a seguir. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Então, se a gente olhar aqui a altura máxima, são 9 metros, né? E ela atinge isso com 2 segundos. A altura máxima, eu acabei de falar aqui, são 9 metros. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo x? Então, aqui nós temos o menos 1 e 0, né? Que é quando toca o eixo x, e o ponto 5 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? O vértice é aqui em cima, né? Então, a gente tem aqui 2 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo h? Então, agora a gente tem aqui esse ponto, ó, exatamente aqui, né, quando toca o eixo h aqui, e aí a gente tem o 0 de x e o 5 de y. Quais são os coeficientes ABC da lei de formação de HT? Então, o nosso A é menos 1, o nosso B é 4 e o nosso C é 5.
Como A é menor do que zero, a concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo? Para baixo, né? Já vimos isso diversas vezes. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função definida por h de t. É o máximo, né? É o maior ponto que a gente vai conseguir achar aqui nesse gráfico. Número 3, no lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus e a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura h de 14 metros em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita por h de t é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Então aqui é o seguinte, nós temos essa função, né? H de t igual a menos t quadrado mais 5t mais 10, e a gente tem que pensar o seguinte, né? Normalmente a gente iguala isso a zero, né? Nós igualamos a nossa equação a zero porque a gente quer encontrar o valor das nossas raízes, né? Dos pontos que tocam o eixo x. Só que agora não é isso que a gente quer. A gente quer encontrar aqui onde acima dos 14 metros, né? A gente quer encontrar a nossa parábola acima dos 14 metros, porque é quando a luz tem função, né? Vamos dizer assim, quando ela tem. Aqui fala, vamos achar aqui, ó. Foi lançado, a luz emitida do foguete só é útil a partir de 14 metros de altura. Então, só depois dos 14 metros que tem utilidade essa luz. Antes não. Então agora a gente não vai igualar a nossa função a zero, nós vamos igualar a 14, porque a gente precisa desse local do nosso gráfico para poder interpretar. Então, desenvolvendo, né, a equação, eu vou pegar esse 14 e vou passar para o outro lado, aí agora sim vai ficar igual a zero, né? Fazendo todos os cálculos aqui, 10 menos 14 vai dar menos 4, e agora sim a gente vai calcular o nosso delta. Substituindo os nossos valores de B, A e C, nós vamos ter aqui então um delta igual a 9. Dando sequência, a gente vai encontrar agora, né, o valor do nosso T, fazendo a equação, desenvolvendo aqui, né, fazendo a substituição, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o nosso b é 5, vai virar menos 5, o nosso delta é 9, e 2 vezes a, o nosso a é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então a gente vai ter que t igual a menos 5 mais ou menos 3 dividido por menos 2. Fazendo menos 5 mais 3 dividido por menos 2, nós vamos ter aqui menos 5 mais 3, menos 2, e menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Se a gente fizer agora o menos 5 menos 3, né, a gente tem que fazer aqui com os dois sinais, menos 5 menos 3 dá menos 8, e menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4. Então esse é o intervalo de tempo que vai ser útil à luz, né? Eu fiz aqui o gráfico para a gente ter uma ideia. Se a gente pegar essa função, t ao quadrado mais 5t menos 4 igual a zero, nós vamos ter esse gráfico aqui. E aí, como eu falei para vocês, né, só é importante para a gente depois dos 14 metros de altura. Então, antes disso, não tem utilidade essa luz. Por isso que nós igualamos a nossa equação a 14. Eu queria saber aonde estão os dois pontos, né, que eu estou procurando na altura de 14 metros. Então, ó, feito isso daqui, quando que vai atingir 14 metros? Exatamente com um segundo. Quando que vai... Aí vai continuar subindo, né? Aí vai cair. Quando que vai chegar em 14 metros de novo? Aos 4 segundos. Então, qual que é o intervalo de tempo aqui? É só eu fazer 4 menos 1, que dá 3, né? Então, por 3 segundos, vai ser possível ver essa luz do sinalizador. Tá certo? Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 5, semana 4, referente ao nono ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Logo, logo a gente volta com a correção do PET número 6 e é isso. Até a nossa próxima aula.